Estudos Bíblicos em Salmos. Com o professor Josué Vieira. Olá, meu querido, tudo bem? Você já passou pela situação de ver alguém que está aprontando muito e está fazendo tudo aquilo que é errado e da mesma forma está prosperando? E as coisas parecem que dão certo para essa pessoa e para você está dando tudo errado e você vive uma vida, sim, aparentemente, ou pelo menos na medida do possível, uma vida correta diante de Deus. E aí você olha alguém que está aprontando e está prosperando. Isso causa no nosso coração uma sensação de injustiça. Parece que a coisa não vale a pena. Parece que tudo não vale a pena mesmo você se manter reto. Afinal de contas, aquele que está aprontando está tendo uma vida boa. E é essa situação que nós estamos vendo e vamos ver neste salmo que nós vamos estudar hoje, que é o Salmo 73. O Salmo 73 é o Salmo de Asaf. Alguns vão dizer, alguns comentaristas, vão dizer que Asaf, por ser um sacerdote, ele não podia ter uma profissão, né? A profissão dele era depender do templo. E os comentaristas vão dizer que pela tradição, Asaf tinha um filho doente. E esse filho doente o impedia, né, de realizar muitas coisas e ele sofria muito e passava muitas necessidades. Isso alguns comentaristas falam, né? Eu não chequei a veracidade do assunto, mas nos dá um pano de fundo para entender qual é a situação em que esse salmista nos apresenta aqui. Muitas vezes a gente está na situação como ele. Ele começa ali no verso 1 já descrevendo que Deus é bom para com Israel. A verdade é que Deus é bom para com Israel, que é já o final da sua percepção em relação à vida. Se a gente olha aqui, a partir do verso 2, ele vai discorrer qual foi a situação de desespero e até mesmo de uma sensação de injustiça que Asaf vivenciou na sua vida, né? Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu me desviasse os meus passos. No verso 13 ele vai dizer, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. No 4, ele já vai descrever aquilo que ele viu na sua caminhada, olhando o perverso, né, prosperar no seu caminho. Às vezes, queridos, não é nem numa situação financeira. Talvez no caso de Asaf, ele estava citando, para eles não há preocupações, seu corpo é sadio, né, e nédio, ou seja, é completo, né, não partilha de canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Da soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe de gordura, de coração brota-lhe fantasias. Ele olhou para a situação daqueles que estavam fazendo coisas erradas e ali na situação dele, ele estava olhando que para eles não existia nenhum freio. Aos olhos de Asaf, aqueles que estavam prosperando no caminho, que eram ímpios, ele viu que eles não tinham sofrimento. Pelo menos não aqueles que ele descreve. Eles não tinham aparentemente preocupações e não tinham também com passar necessidades. Como ele diz, os seus olhos se enchem de gordura. Gordura aqui é literalmente uma indicação de comida. Então eles não passavam necessidades físicas e nem trabalhos como o próprio ali Asaf passava, né? Então, e ele diz assim, ó, por isso o seu povo se volta contra eles. E olha só o que ele fala no verso 11. Ele diz, como sabe Deus, acaso tem conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre estão tranquilos e aumentam as suas riquezas. Olha o verso 13. No verso 13 é talvez a situação em que nós mais passamos na nossa vida. Ao verso 13, ele dá uma sensação de desistência, quando ele diz assim, ó, com efeito, inutilmente conservei o meu coração puro e lavei
as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Olha que interessante isso aqui. Muitas vezes eu mesmo já passei na minha vida por ver pessoas se dando bem, e não é, como eu disse antes, não era nem financeiramente, não era nem do ponto de vista básico ou físico. Eram em situações, por exemplo, ministeriais, né? Você via, por exemplo, pessoas que estavam aprontando, tendo ali uma ascensão ministerial, era uma questão de oportunidade talvez de trabalho. Muitas vezes é uma situação em que você olha pessoas, né? No meu caso, quando eu era jovem, me mantive puro até o tanto que eu consegui, né? Graças a Deus casei-me virgem e tudo mais. Mas eu olhava muitas vezes os meus amigos de adolescência saindo da igreja, aprontando, fazendo e acontecendo. E aí você olhava aquela situação e eles voltavam para a igreja, eram recebidos, muitas vezes já estavam no altar, já assumiam posições de liderança. A vida deles aparentemente era mais legal, eles eram muito mais legais, eram mais descolados, tinham um monte de coisa que aparentemente para quem vive uma vida santa, uma vida de santidade, não é interessante. A gente sofre. Eu me lembro quando eu estava no colégio que a gente, por manter-se puro, sofria muita perseguição. Então sofria muito de caçoarem da gente, né? Por não estar vivendo como o mundo vive, e perdi muitas coisas no sentido mundano mesmo. Perdi muito por não fazer parte da galera do mundo. E eu vou dizer para vocês, quando você tenta fazer parte do mundo, tenta fazer aquilo que eles estão fazendo, você perde a sua maior riqueza. Como diz o salmista aqui, eu quase resbalei o meu pé de dizer: olha, em vão eu lavei as minhas mãos na justiça, em vão eu purifiquei meu coração. Talvez uma situação que você está sofrendo na tua vida e você não recebeu ou não conseguiu conquistar aquilo que você gostaria, você deve estar dizendo aí no teu coração, ouvindo essa gravação: mas o que adiantou? Eu passei a minha vida toda dentro da igreja e servi ao Senhor e me mantive puro e eu estou vivendo isso. Eu vou dizer para você, vale a pena. Talvez você esteja assim vivendo numa situação porque você não está vendo o final da história. O salmista, Asaf, ele vai falar do final da história. Ele vai falar a respeito de que ele viu o final do ímpio. Porque quando ele pensava em falar essas palavras no verso 15, e só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário do Senhor e atinei com o fim deles. Asaf ali percebeu qual era o final do ímpio. Gente, se a gente for olhar o final do ímpio, daquele que faz as coisas erradas, é um final tenebroso. Tu certamente os pões, tu aqui em letra maiúscula está falando do Senhor, em terrenos e lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição. Às vezes a gente olha para o cenário global, cenário político, às vezes a gente olha para a nossa vida e diz assim: mas o que adianta? Eu tenho feito tudo corretamente e quem é promovido é quem faz as coisas erradas. Eu tenho andado corretamente aqui, tenho feito, e só eu que levo na cabeça, que nem diz popularmente a gente fala. E você talvez esteja dizendo assim no teu coração: mas o que adianta eu me manter puro? Adianta. Porque no final o Senhor coloca os teus pés, como diz lá em Salmo 1, sobre uma rocha. Salmo 40 vai dizer que na minha angústia clamei ao Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E o que é interessante é que nesse salmo ele tirou os pés do lamaçal e firmou os passos, botou os pés sobre uma rocha. O Senhor nos põe os pés sobre a rocha para que no dia mau nós não venhamos a cair. Lá no final, no dia do juízo do Senhor, a gente vai conhecer as pessoas. E o Senhor vai revelar qual é o final delas. O final é um caminho de destruição e de morte para aquele que não segue o Senhor e não purifica o seu caminho. É interessante que talvez parece ser injustiça aquilo que nós estamos vivendo, porque nós não estamos vendo o todo da situação.
quando Asaf parou para olhar o todo, ele estava comparando a vida dele com momentos de gratificação. Momentos, né, situações tão pequenas e tão passageiras que aqueles que ele olhava e estava comparando, ele estava olhando só a parte boa daquilo que eles estavam recebendo na hora, mas ele não estava vendo o final. Eu, por exemplo, recebi do Senhor uma família maravilhosa, um filho lindo, uma esposa maravilhosa, linda minha esposa, e graças a Deus hoje eu vivo uma vida muito feliz. Tenho um casamento estável, tenho a minha profissão, tenho um ministério, tenho tudo aquilo que eu precisava na minha vida que lá atrás eu não estava enxergando. Mas na minha situação, Deus ouviu o meu clamor e me ajeitou, né? me escutou o meu clamor e ajeitou o meu caminho. Eu confiei um dia nele que aquilo que ele falou para mim era melhor do que aquilo que eu estava vendo. Às vezes você está vendo a situação e para você, querido, não está parecendo que isso é bom, que essa situação de que vale a pena eu viver a minha vida com Deus e eu fazer tudo certo. Às vezes você talvez nem viva uma vida tanto com Deus, não sei qual é que é a sua vida, como é que você está vivendo. Mas olha que interessante, às vezes aparece que fazer o bem não dá retorno para o Senhor. Fazer o bem, fazer aquilo que o Senhor obedece, olha que o Senhor manda, né, nós obedecermos, vai marcar muito outras coisas. Por exemplo, o teu filho, a tua esposa, os teus familiares, todos estão olhando para nós. E quando nós decidimos abrir mão dessa vida para viver a vida dos ímpios, nós não perdemos só a nossa vida, nós perdemos o coração de todos aqueles que estão ao nosso redor. Pense bem, o final do ímpio é um final de morte. Você quer andar pelo caminho de morte e ter o resultado que ele tem? Como o sono, quando se acorda, desprezarás a imagem deles. Você nunca sabe qual vai ser o teu último dia. A gente não sabe como será o nosso final, mas o Senhor sabe. Tu, no verso 24, diz assim: me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu, senão a ti? Não há que eu possa comparar nessa terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a ti. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os dias. Querido, até que ele entrou no santuário do Senhor, até que ele viu o final e a visão que Deus tem a respeito de tudo. Talvez esteja faltando para você entrar no santuário do Senhor, entrar e olhar para aquilo que realmente é importante. Espera mais um pouquinho, aguarda no Senhor, que Ele realizará o desejo do teu coração. Espera, pois, no Senhor. Tem um outro Salmo 37, 4, eu me lembro que eu estava orando uma vez e pedindo a Deus uma determinada circunstância. E eu lembro que Deus falou para mim, assim, abre no Salmo. Eu não sou muito disso, mas abri no Salmo 37. E verso 4 dizia assim: deleita-te também no Senhor, e Ele realizará o desejo do teu coração. E Deus, querido, realizou o desejo do meu coração, aquilo que eu precisava, aquilo que eu necessitava para a minha vida. Talvez você esteja precisando isso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deleita-te também no teu Senhor, e ele realizará o desejo do teu coração. Salmo 40, lá atrás, dizia que o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É interessante esse salmo, porque esse salmo representa uma situação como era na época de prisão mesmo. Antigamente as prisões não eram feitas não eram feitas assim, né? A maioria delas, pelo menos naquela situação em que o salmista escreve, as prisões eram feitas em buracos no chão. Existia um tipo de prisão que era feita num buraco, um calabouço. E aquilo ali chovia
e entrava água naquela prisão ali, e a pessoa ficava muitas vezes, por causa do lodo, por causa do barro, a pessoa ficava paraplégica, porque ela ficava no meio daquele lodo e ela ficava ali desesperada. Uma vez a cada tanto tempo, uma autoridade descia até os calabouços, geralmente uma vez ao ano, de tanto em tanto tempo, e aí ouviam-se clamores de lá das cadeias, daquelas prisões, e aí ele se inclinava o ouvido e ouvia o clamor daquelas pessoas que estavam ali, e aí a autoridade que estava ali, ela escolhia uma pessoa para sair daquele calabouço. E aí por isso que o salmista vai fazer essa comparação com uma situação onde a pessoa está numa situação de desespero. Ele está numa situação de tristeza absoluta. E é estranho porque a pessoa ficava paraplégica muitas vezes, perdia as locomoções. E ele faz essa referência: ele tirou os meus pés de um charco de lodo e firmou os meus passos. Ele firmou os passos daquele que estava sem poder andar. Talvez a tua situação esteja essa. Você está preso numa situação ali de tristeza e angústia, e aí você não consegue mais caminhar, não consegue mais andar, não consegue mais perceber aquilo que está passando na tua vida. E aí você clama ao Senhor. A Bíblia diz que ele se inclinou o seu ouvido e ouviu o clamor daquela prisão, daquela cadeia que você está preso. Talvez você está vendo o sofrimento teu da tua vida enquanto o ímpio prospera. Mas clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. O texto diz que ele vai responder. Ele inclinou o seu ouvido e puxou de dentro daquela prisão. Querido, clame ao Senhor. Clame a Ele e peça a Ele para que Ele te tire e firme os seus passos numa rocha que é o Cristo Jesus. Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, vieram os ventos, vieram as chuvas, vieram as tempestades. E aquela casa não caiu, porque está firmada sobre uma rocha firme que é Jesus. Firme os teus passos. Clama a Ele. Busque a Ele. Entra no santuário do Senhor, como disse o salmista no Salmo 73. E veja o final das coisas, porque você tem um Deus que é maior do que todas estas coisas que você está vivendo. Ele é a autoridade máxima. Aquilo que Ele diz, chega, ela chega. Aquilo que Ele diz, pare, ela para. Aquilo que Ele diz, comece, começa. Ele é a autoridade final e Ele que tem poder de livrar a tua vida. Que Deus abençoe você através dessa explicação, desse estudo. E que você venha ter libertação e venha ter consolo na tua vida, em nome de Jesus.